Essa semana o Tesouro Direto ficou aqui com as negociações suspensas porque as taxas explodiram. Bom, já comentei se você já tentou comprar Tesouro Direto e não conseguiu por causa da volatilidade das taxas, tá? Isso já aconteceu comigo aqui. Basicamente aqui por conta aí de toda a decisão da taxa Selic, aquela guerra do Irã, conflitos do Oriente Médio. Basicamente aqui as taxas estavam explodindo, tá? Em diversos cenários, tanto os pré-fixados quanto os IPCA+, e isso causa ali aquela famosa interrupção do Tesouro Direto, né? Então você ficou aí com uma indisponibilidade para fazer essa compra, né? Na prática aqui com as taxas explodem muito, os títulos caem, os títulos ficam baratos, e aí muitas vezes aqui ó, o Tesouro Nacional ele consegue recomprar esses títulos, tá? E eles fazem aqui ó, leilões extraordinários, conseguem recomprar aqui um monte de títulos de momentos distintos, justamente para dar uma freada nessas altas taxas aqui na curva futura de juros. Porque na prática é o seguinte, né? Quando você tem aqui, vou pegar aqui o exemplo do ETF, né? Vai, ou sei lá, uma B11 aqui, né? Finge que isso aqui é um título de renda fixa, né? Não é um, são vários, mas beleza. Quando a gente tem esses cenários aqui de que a taxa explode, então sei lá, é IPCA mais 7, aí do nada vira IPCA mais 8. É um exemplo, tá? Óbvio que não vai ser assim de, né, 1% assim de um dia para o outro, muito difícil, mas quando a taxa explode, esses títulos aqui, eles caem, né? Eles vão aqui para baixo. Por quê? A taxa sobe, o valor ali dos títulos ele cai. É a marcação a mercado, né? Então, quando eles caem muito, o valor tá barato, primeiro, as negociações são suspensas, e aqui, muitas vezes, é um momento bom ali para o Tesouro conseguir recomprar a dívida, né? Tentar se desalavancar um pouquinho, né? Em termos mais convencionais, tá? E aí a gente teve essas altas subindo, essas taxas, né? E aí, muitas vezes, esses papéis aí do Tesouro Direto caem, né? Então, claro, é uma oportunidade legal aí para quem consegue comprar barato aí os títulos, mas é muito difícil você ficar acompanhando isso de forma assim tão consistente, né? Tão no detalhe do detalhe. Mas o que você pode fazer é deixar o like e se inscrever no canal, porque agora vem a parte 2 do vídeo, que é a seguinte, né? Todo mundo que estava comprado em ETFs não teve esse problema diretamente. Então, na prática, muita gente fica preocupada em entender, né? Pô, o que vai acontecer agora com a guerra? Ou o que vai acontecer com os meus títulos? Cara, tá tudo certo. Se você tá pensando em médio e longo prazo, o Tesouro é uma boa solução, sim. Acho que não são esses pequenos momentos aqui que você tem de instabilidade, de interrupção que fazem você não querer investir neles. Mas o ponto aqui é que, claro, você não consegue negociar naquele momento. E se você tá ali de olho no mercado ou tava querendo fazer o aporte, você fica meio pendurado. Os ETFs eles têm uma vantagem direta em relação a isso, porque eles são também renda fixa e também são do Tesouro, né? São seguros tanto quanto o Tesouro Direto, mas eles não têm essa interrupção cravada, né? Eles continuam disponíveis. Claro, tem que verificar ali a volatilidade daquele momento. Olha, para quem for falar que tem a possibilidade do circuit break é real, tá? Talvez em situações de extrema volatilidade, como teve em 2020 na pandemia, ou sei lá, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, quando a bolsa inteira para, de fato, aí os ETFs podem também ter uma interrupção nas negociações. Só que é muito mais raro disso acontecer e nesses mesmos momentos o Tesouro também para, né? Então, em termos de negociabilidade e liquidez, vamos dizer assim, né, para negociação, o ETF tem vantagens claras. Claro, né, aqui o Tesouro, se você quiser resgatar de manhã, você consegue muitas vezes pegar ali no mesmo dia, né? O ETF às vezes leva um dia ou dois para cair na sua conta, o dinheiro, mas você não fica ali com essa questão da indisponibilidade para investir, né? E para quem acha que é muito diferente, na realidade não é. Qual que é a vantagem aqui do Tesouro Direto? Você escolhe exatamente o título que você quer comprar com um prazo específico, né? Vou pegar aqui o IPCA 2032, né? Ele está aqui com essa taxa IPCA mais 7,74. Você vai comprar ele e vai segurar ele aqui até 2032, lá no final você vai receber o seu dinheiro e pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto? Comenta aí embaixo. Agora, se você não está interessado em pagar imposto em agosto de 2032 e pensar assim, poxa, se tivesse uma forma de eu reinvestir esse dinheiro automaticamente sem pagar imposto, eu gostaria muito de fazer esse investimento. E aí você pode, através do ETF de renda fixa. Por quê? O ETF ele vai pegar não só esse, como vários títulos juntos, amarrar numa cestona e vai ficar girando aquela carteira, trocando ela para sempre. E aí você não paga imposto, porque o ETF ele é um fundo de investimentos negociado em bolsa e daí a legislação é diferente, né? Você não precisa pagar imposto nesses giros internos da carteira do ETF. Você paga imposto se vender o ETF, isso é verdade. Você vai pagar imposto
Por exemplo, se você investir nesse título aqui e eu investir num ETF de renda fixa, nós dois. Daí, cara, talvez exatamente esse aqui, 32, não tenha disponível. Talvez a gente pegue o de 2035, né? Que vai dar quase a mesma coisa. Daí chega lá em agosto de 2032 ou 2035, que seja, nós dois decidimos vender. Você, no caso, vai comprar o tesouro, então ele vai vencer sozinho e eu vou vender todo o ETF, porque era o nosso combinado. No geral, a gente vai ter a mesma rentabilidade e vai pagar o mesmo imposto, tá? No geral é isso. Só que se chegar em 2032 e eu não quiser vender, e eu falar assim, cara, eu gostei desse investimento, acho bacana, né? Pô, IPCA+, é legal ter alguma diversificação na carteira relacionada a IPCA+. Não precisa ser o 2032, é só um exemplo, né? Mas eu não preciso desse dinheiro agora. Eu não tenho necessidade, porque eu vou sacar e aí eu vou investir de novo em IPCA+. Ou seja, eu vou pagar 15% de imposto e vou reinvestir na mesma coisa. Se você tem esse pensamento, ou se isso acontece com a sua carteira, é uma vantagem gigantesca você investir em ETF de renda fixa. Isso pode ser qualquer ETF, tá? Não é somente aqui o IPCA+, é o exemplo mais fácil da gente entender. Agora, se você precisa daquele dinheiro no dia 15 de agosto de 2032, porque dia 16 de agosto você, vai gastar, né? Se você vai gastar todo ele, inteiro, você vai gastar inteiro. Sei lá, vai dar R$1 milhão e você vai comprar alguma coisa dia 16 de agosto às 9 da manhã. Cara, daí realmente você deve. O tesouro é bem interessante, porque você vai receber ele integral ali e já vai poder gastar com os seus objetivos, né? Lazer aí, festas, casamento, viagens, ou então um imóvel, né? Muitas vezes a galera compra. Agora, se você não for gastar esse dinheiro no dia 16 de agosto de 2032, você não deveria estar comprando tesouro necessariamente, tá? Por quê? Porque você pode continuar investido até, pode ser setembro, pode ser outubro, pode ser 2033, pode ser 2035, pode ser 2040, pode ser o quanto você quiser, que daí você não vai pagar imposto forçadamente naquela data. Então, a vantagem aqui de você não ter, assim, essas interrupções do Tesouro Direto, ela realmente existe em relação ali aos ETFs, né? Mas, na minha opinião aqui, a vantagem de você ter o giro na carteira é muito melhor do que esse negócio de negociação, tá? Então, o Tesouro ele é muito bom e muito útil ali para essa questão de ter uma reservinha aí para curto prazo, ele é um pouquinho mais líquido, ele tem, sim, as suas vantagens, mas o ETF ele é mais interessante principalmente por conta desse giro interno dos investimentos, né? Eu sempre mostro aqui essa simulação, eu não vou ficar mostrando agora, porque eu vou deixar recomendado uns vídeos no final que eu mostro melhor. Mas se você investe no ETF, no Tesouro, no CDB, no longo prazo, você aqui com os custos, né? O CDB não tem custo, é uma vantagem, mas é um risco maior. No longo prazo você não tem aqui o imposto incidindo, né? Nunca acontece, só quando você decide vender. Já no Tesouro você paga o imposto, paga imposto, paga imposto, paga imposto, paga imposto, mas os caras dos vídeos não te falam isso, né? E aí você tem uma rentabilidade menor aqui do que no ETF, tá? De novo, aqui a gente está considerando que os custos vão ser iguais, então você paga ali uma taxinha do Tesouro de 0,19, 0,20, o ETF você paga também 0,19, agora a gente tem ETF até mais barato, né? Tá saindo ali um ETF com taxa zero e depois ela vai virar 0,15, né? Considera 0,15 porque taxa zero é momentânea. Mas 0,15 é mais barato do que o Tesouro, você não paga imposto forçadamente e você tem as mesmas taxas praticamente, né? Quando a gente olha aqui, o 2032, você não tem um ETF exatamente que vence em 2032 com essa mesma taxa. Mas você pega, por exemplo, aqui os do Itaú, por exemplo, né? Sei lá, o IMAB11, ele tem aqui duration de 6 anos mais ou menos. Esse aqui também, mais ou menos 6 anos. Esse aqui é o único título, Tesouro IPCA 2032, do Tesouro Nacional do Brasil. Garantia, né, o risco soberano, mais seguro que existe, que a gente pode ter, né, de emissor. IPCA mais 7,74. Já o ETF, 7,88. É um pouco maior, mas poderia ser um pouco menor também, tá? Não vai nessa porque é maior. É porque esse aqui, ele compra vários títulos. Ele compra um montão de títulos. Esse aqui é um único título. Aqui você está, né, diversificado com vários títulos do governo. Aqui você tem um só que vai vencer naquela data. Anthony, mas esse aqui é meio volátil demais. É verdade, esse aqui é volátil. Esse aqui, é mais volátil ainda. Duration 9 anos, mais volátil. Esse aqui, duration menor, menos volátil. IPCA mais 8,48. Você nem tem no Tesouro Direto essas opções, né? Você não tem IPCA mais 2027, 2028, não existe aqui no Tesouro Direto. Mas os títulos, eles existem. Não existe
para você comprar no Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto, ele é uma plataforma para as pessoas físicas. O ETF, ele compra os títulos do Tesouro. São títulos públicos, são coisas diferentes, né? Aqui no Tesouro Direto você paga uma taxa de administração para a B3, no caso, né? Aqui no ETF, que você compra um título público, o título público não tem taxa de administração, porque ele é um título, e aí alguém segura ele para você. Mas você paga uma taxa de administração para quem tem o ETF, né? Para quem faz o ETF. Então, no caso, você tem custos muito parecidos, tá? Essa é a prática, você não paga duas taxas de administração. Ah, Anthony, eu vou pagar a taxa do Itaú, ou a taxa da Investo, a taxa da Galápagos, a taxa daquela gestora que tem o ETF, mais o Tesouro Direto. Não, não é verdade isso. A pessoa que te falou isso, ou ela é muito burra, ou ela é muito mal intencionada, tá? Você paga uma taxa de administração apenas, ou o ETF, ou o Tesouro. Aí você escolhe qual te atende melhor. Para quem precisa do dinheiro exatamente no dia 16 de agosto, aí tem que comprar o Tesouro Direto. Ele é muito bom para isso, que daí você vai gastar todo aquele dinheiro e não vai reinvestir nada ali em agosto de 2032. Para quem não vai precisar do dinheiro dia 16 ou 15, né, dependendo do horário do que sai dia 15, ou 17, né, talvez você queira esperar passar o final de semana, daí você vai no ETF, porque o ETF vai ficar girando mais investimentos para você para sempre, né, você não vai precisar pagar imposto. O pessoal até falou no último vídeo, né, eu brinco, né, pô, se você quer pagar imposto, você vai no título que vence, vai no Tesouro. Se você não quer pagar imposto, você vai no ETF. Essa é a realidade, tá? É meio que isso. E o imposto ele é 15% nos dois casos. Só que um deles você é obrigado a pagar. No outro você não precisa pagar. Cara, hoje em dia tem muito ETF já de renda fixa, né? Tem muita opção boa. Eu olho aqui essa tabela do Itaú, porque eles têm essa tabelinha muito bonita que mostra aqui, né? Qual que é o IPCA+, qual que é a duration dos ETFs deles. Mas você pode estudar de todas as gestoras, né? É sempre importante estudar os concorrentes, né? Não é todo ETF que é bom. Vários ETFs são inúteis para você, alguns são bem específicos para pessoas jurídicas ou para pessoas com idades diferentes de você, mas tem muita opção bacana já, né? E o Tesouro, ele é muito legal, ele é muito seguro e ele é muito útil nas carteiras, só que com uma parcelinha muito menor, né? A gente gosta de falar que o Tesouro, o CDB, eles não são inúteis e não, né, não devem ser jogados fora. Não é isso. Mas por conta da estrutura tributária que eles foram construídos, eles não são tão ideais assim para o longo prazo quanto um ETF. Então eles geralmente são uma parcela menor, menos relevante e com um percentual bem pequenininho, geralmente nas carteiras, porque eles são dinheiro que você talvez só precise para uma emergenciazinha ou para uma situação muito específica que você queira usar naquela data, né? No geral, a galera tem as carteiras, sei lá, você tem os percentuais que você define e você quer manter isso investido por muitos anos, né? Pensa ali, seus investimentos relacionados ao CDI, por exemplo. Você, cara, é muito difícil uma pessoa não querer estar posicionada no CDI durante toda a vida. É muito difícil, assim, eu nunca vi ninguém, mas talvez você, né, estamos à sua procura, talvez seja você que está ouvindo agora. Então, por que você vai buscar investimentos relacionados ao CDI que vencem e te forçam a pagar imposto? Não faz sentido, mesmo que eles rendem acima do CDI, tá? Tipo 102% do CDI, uma caixinha do Nubank. Cara, nada contra o Nubank, nada contra CDBs. Eles são bons para liquidez diária, imediata. Só que porque você é obrigado a pagar imposto, a não ser que você goste de pagar imposto, tem gente que gosta, hein? Mas na maioria dos casos as pessoas não gostam. Aí você precisa de investimentos que, né, giram para você essa carteira sem pagar imposto. Esse é o ETF de renda fixa, né? Aquelas coisas que a galera não fala por aí. De novo, não sei por quê. Eu sei que muita gente tem, às vezes, o receio de, pô, o ETF negociado em bolsa, ele pode despencar a qualquer momento. Não é verdade, tá? Tem um market maker que cuida dessa questão toda. Eu vou deixar recomendado no final aqui um vídeo que eu explico bem mais no detalhe para não ficar tomando seu tempo à toa, tá? E o seu trabalho como investidor é justamente olhar para as soluções que existem aqui, tanto do Tesouro Direto quanto, né, dos ETFs, né, das gestoras diferentes, para você comprar aquele que é melhor para você entender o que ele vai fazer, qual que é a volatilidade que ele vai ter, né, a exposição que você vai ter, independente, tá? Se ele é IPCA+, se ele é, sei lá, pré-fixado, que oscila um pouquinho mais ali, dependendo do prazo, se ele é muito mais focado em Selic, aí você entende os contextos aí de cada tipo de produto, seja Tesouro, seja CDB, seja ETF, e aí você monta a sua carteira, realmente focando em algo que é bom para você. Eu sempre dou o exemplo do imposto, né? O imposto é complicado porque quando você paga muito imposto, você corrói muito do seu patrimônio. É muito mais corrosivo do que alguma taxa de administração que o Tesouro Direto te cobra, que é 0,19, 0,20,
Ou então que um ETF também te cobra, né? Hoje em dia já tem ETF que cobra 0,15 de taxa de administração, né? Mas 0,19 ou 0,20 também é muito bom, é a mesma do Tesouro, não vai mudar praticamente nada no longo prazo. Mas o imposto é complicadíssimo, né? Cara, acho que ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta tem que comprar um título e vender ele no mesmo mês para pagar IOF e 22,5% de imposto. Aí você paga bastante imposto se é o que você quer. Não é o que eu e os clientes da Resulta Capital queremos. Nós queremos pagar menos imposto legalmente, sempre, né? E aí a gente usa os ETFs como uma estrutura bem legal para ter essa vantagem no longo prazo, né? Pode dar aqui, ó, mais de 20, 25%, dependendo do caso, de rentabilidade a mais do que o Tesouro Direto e também mais do que a caixinha do CDB, né? Que ela vence mais vezes aqui, tá? E se você quiser uma solução aqui na nossa ajuda para justamente ter aí uma exposição a uma carteira inteligente que vai te atender de verdade, a gente tem a Central Resulta Capital para você aí justamente ter isso à disposição, né? Pagar menos imposto, gastar menos tempo com mercado financeiro em geral, não precisar aí ficar pagando comissão altíssima aí para assessores ou então gerentes de banco e claro, né, conseguir focar na sua vida, nos seus objetivos pessoais e não ficar tão preocupado assim com o que o mercado vai fazendo. Isso aqui é para quem busca renda fixa, renda variável, aí você tem o ecossistema completo para conseguir investir e ser totalmente independente. Então comenta para mim se você prefere aí o Tesouro Direto, se você prefere ETFs de renda fixa, ou então CDBs, caixinhas, um pouquinho de cada. O pessoal comentou também de LCI e LCA esses tempos, né? Então também são muito interessantes porque eles não têm o imposto assim tão alto e tal, eles rendem um pouquinho menos, né? Mas beleza. E eles têm lá a tal garantia do FGC e assim por diante, né? Eles também são interessantes. Alguns deles não têm uma liquidez tão prática assim, só que você tem sempre a questão de ter um risco maior do que o do Tesouro, né? Lembra, o Tesouro Direto ou então o ETF, o risco, quem está garantindo, esse aqui são os do Itaú, mas qualquer ETF de títulos públicos de qualquer gestora tem o mesmo risco, é o risco do Tesouro Nacional. Então você tem aqui mais segurança mesmo, né? Aqui a gente não está preocupado em grandes rentabilidades, né? Quer rentabilidade, você compra um CRI, um CRA, uma debenture, aí você exige mais rentabilidade e tem o risco dela quebrar. É o caso aí, não quebrar, mas Raizen, por exemplo, GPA agora, isso deu uma balançada violenta nas debentures ali, nos títulos deles. E o que a gente mais quer é que as gestoras que já existem de ETFs de renda fixa baixem ainda mais as taxas de administração. Eu mesmo conversei com o Bruno da Galápagos essa semana, justamente perguntei para ele, né, cara, mas é 0,15 de taxa mesmo ou vocês erraram no site? Tá sem, né, talvez eles erraram, né? Ele falou, não, é zerada até dezembro e depois 0,15. E eu quero que os meus concorrentes baixem também. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei pensando assim, cara, realmente é um diferencial e mais, né? Isso vai provocar mais gestoras baixando as taxas. Isso é ótimo para o investidor pessoa física, porque ele vai começar a olhar o ETF de renda fixa com outros olhos. Ele vai ter uma opção mais barata que o Tesouro, com o mesmo risco e com a vantagem tributária absurda no giro dos ativos e também de 15% a qualquer momento. Então comenta aí se você gostou dessa ideia dos ETFs de renda fixa, se você está preocupado aqui com o Tesouro, se você conseguiu comprar aí com taxas muito baratas o Tesouro aí, taxas baratas não, né? Perdão, né? Os títulos baratos com as taxas muito altas nessa semana que eles explodiram. E claro, se você quer realmente entender mais desses mínimos detalhes sobre giro de carteira, a questão aí da segurança, o market maker que compra e vende o ETF para ele nunca despencar e você perder o seu dinheiro, vou te explicar nesse vídeo aqui que você pode conhecer um dos ETFs mais fáceis para você começar a entender a renda fixa através do ETF, né? Esse é o vídeo mais recente, mas tem ótimos concorrentes dele, então você dá uma olhadinha, estuda os concorrentes aí, né? Se precisar da nossa ajuda, a gente está à disposição. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.